Dizem que nas noites silenciosas em Salvador, quem passa ao lado da Fonte Nova ainda pode ouvir gritos de torcida que nunca terminaram o jogo. O coração da Bahia pulsava em uníssono naquele dia. Era 1971 e Salvador vivia a reinauguração de seu templo maior, o Estádio Fonte Nova. O futebol, para o povo baiano, sempre foi mais que esporte. Era identidade, era fé, era um ritual. E naquela tarde, o clássico Bavi prometia incendiar a paixão de dezenas de milhares de torcedores que lotaram as arquibancadas. Mais de 60 mil pessoas estavam presentes. Bandeiras tremulavam como ondas de mar. Os tambores batiam como corações acelerados e o concreto parecia vibrar com cada canto. Era o retrato de uma cidade em festa. Mas sob aquela massa viva de vozes e passos, escondia-se uma fragilidade que ninguém queria ver: as rachaduras do estádio recém-reformado. No segundo tempo, quando a tensão do jogo atingia o auge, um estalo ecoou. Pequeno, abafado, um som que muitos confundiram com o bater de um tambor. Logo depois outro, e então o impensável. Parte da arquibancada simplesmente cedeu, despencando em queda livre, arrastando centenas de torcedores num abismo de concreto e poeira. A festa virou pesadelo em segundos. Gritos de alegria se misturaram a gritos de dor. Homens, mulheres e crianças se agarravam uns aos outros na tentativa desesperada de não cair. Muitos não conseguiram. Corpos se amontoaram no chão, esmagados, sufocados, ensanguentados. O campo de futebol virou cenário de guerra. Jogadores, atônitos, tentavam socorrer feridos, enquanto torcedores arrancavam pedaços de madeira e ferro para improvisar macas. Oficialmente, 7 pessoas morreram, mas os jornais da época falaram em milhares de feridos. E nas conversas de bastidores, sempre se sussurrou que o número real de mortos era muito maior. A tragédia entrou para a história como uma das maiores do futebol brasileiro. Um trauma coletivo que jamais seria esquecido. Só que a história não terminou naquele dia. Com o tempo, o estádio foi consertado e voltou a receber jogos. Mas para muitos algo ficou marcado ali, algo que nem a reconstrução conseguiu apagar. Torcedores e trabalhadores começaram a relatar experiências estranhas, principalmente em jogos noturnos. Um segurança disse que, em madrugadas silenciosas, ouvia sapatos correndo pelos degraus. Quando subia para verificar, encontrava apenas o vento. Outro funcionário relatou ver bandeiras estendidas sozinhas nas arquibancadas vazias, como se alguém tivesse guardado o lugar. Quando se aproximava, as bandeiras desapareciam diante de seus olhos. Torcedores mais antigos falavam de momentos em que o barulho da torcida caía de repente, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Por 2, 3 segundos, o silêncio era total. E nesse vácuo, alguns juravam ouvir um grito coletivo, vindo não da multidão viva, mas do fundo da arquibancada que havia desabado em 1971. E a lenda mais famosa fala de uma criança. Durante décadas, pessoas disseram ver um menino de cerca de 8 anos, com camisa azul e branca do Bahia, perdido entre os degraus. Ele chorava, chamava pelo pai. Quem tentava se aproximar, via o menino desaparecer diante dos olhos, deixando apenas o eco de um choro distante. Com o tempo, a Fonte Nova foi envelhecendo, acumulando rachaduras e novas histórias. Até que em 2007, outra tragédia aconteceu. Após um jogo, uma grade cedeu e 7 torcedores morreram ao despencar de uma altura de mais de 15 metros. Era como se a maldição nunca tivesse sido quebrada. O estádio foi demolido em 2010 e em seu lugar ergueu-se a moderna Arena Fonte Nova, palco de jogos da Copa do Mundo de 2014. Concreto novo, iluminação reluzente, tecnologia de última geração. Tudo para apagar as cicatrizes do passado. Mas quem trabalha ali garante que o terreno ainda carrega ecos da tragédia. Alguns jogadores disseram sentir arrepios inexplicáveis ao entrar em campo, principalmente em clássicos. Outros afirmam ouvir cânticos que parecem vir de lugares onde não há ninguém.
Funcionários noturnos relatam vultos nas passagens internas e, às vezes, o som de uma multidão gritando gol, mesmo com as arquibancadas vazias. Para muitos, a Fonte Nova é mais que um estádio. É um cemitério invisível, onde cada degrau guarda a memória do dia em que a alegria se transformou em luto. A cidade pode ter demolido o concreto, mas não conseguiu demolir os fantasmas. O narrador encerra em tom sombrio. A tragédia da Fonte Nova não acabou em 1971. Ela apenas se escondeu no silêncio do estádio, esperando a próxima multidão. E dizem que quando o grito da torcida ecoa, ele se mistura com outro grito, mais antigo, mais doloroso, um grito que nunca deveria ter sido ouvido. Os gritos dos que caíram e que talvez nunca tenham saído dali.